Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus por esta noite. Glória ao Senhor Jesus por estarmos reunidos aqui nesta casa. Eu não sei vocês, mas eu olho para cá estranho, não é assim os pastores aqui? Sinto a falta deles. Mas eles estão em festa, estão com a família. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé para a gente orar pelo culto como igreja. Para que o Senhor venha falar conosco, amém? Para que este culto seja uma bênção. Ore, cada um de vocês aí, orem comigo, tá bom? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora na Tua presença, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja presente neste lugar, porque a Tua palavra diz que onde tem 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor está presente. Fê, dá um pouquinho de retorno, só um pouquinho. Louvado seja o Senhor, que Ele venha falar conosco nessa noite. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem Lucas 5. Gostaria também de chamar o Ministério de Louvor para estar aqui já junto. Lucas 5, a partir do verso 1. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia, e logo junto à praia do lago, onde havendo descido deles, estavam lavando as redes. Onde os pescadores estavam descendo deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco, que era o de Simão, pediu que fosse afastando-se um pouco da terra. E então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixes que rompiam as redes. Amém? Até aqui. Irmãos, aqui no verso 2, ele diz assim, ó: E viu 2 barcos junto à praia do lago, onde os pecadores, havendo descido deles. E me chamou a atenção nessa parte aqui, nessa passagem, que Jesus viu 2 barcos. E os pescadores haviam descido deles.
E logo em seguida diz assim: estavam lavando as redes. Esses 2 pescadores, como a gente leu aqui na frente, eles tinham passado a noite inteira pescando. A noite inteira trabalhando. Imagina o que fez esses pescadores passar a noite inteira trabalhando. Eles precisavam. Eles estavam ali lutando. Quem sabe eu não sei o que esses pescadores, que esses apóstolos ainda não eram apóstolos ainda, mas eu não sei o que faziam eles estarem ali, passar a noite inteira. Eles iam, lançavam as redes, puxavam e nada. Lançavam a rede novamente, puxavam e nada. Tem alguém aqui assim? Que tem lançado as redes, que tem estado numa situação e lança as redes e nada. Lança as redes e nada. Mas a palavra diz assim, ó: e havendo descido deles. Tem alguém aqui que desceu do barco? Tem alguém aqui que desceu? Que teve que reconhecer: eu fracassei. Eu tive que passar esse tempo inteiro nessa situação e nada. Nada muda, Senhor. Nada muda, Senhor. Tenho feito tanto. Eu tenho gastado as minhas energias, eu tenho gastado as minhas forças. Eu tenho orado, Senhor, e nada. Mas o Senhor viu 2 barcos. E eu creio que chamou a atenção do mestre ali, 2 barcos. Os pescadores, aonde estão? Desceram. Às vezes é necessário descer, irmãos. Porque quando a gente desce, o mestre vê. É necessário descer. E eles estavam lavando as redes. Talvez descer é necessário. Agora lavar as redes. Por que a gente larga as redes? Por que estamos entregando, pendurando as chuteiras? Esquecemos do nosso Deus. E o Senhor tem algo para falar para nós nessa noite. Quem mandou? Quem te deu ordem para você parar? E a gente diz: não, Senhor, é porque eu não aguentei. Não aguentei, Senhor. Tá pesado demais. Eu já insisti demais nessa situação, nessa condição, e nada muda. No 3, ele diz assim: e estando num dos barcos que era de Simão, pediu que eu o afastasse um pouquinho da terra. Olha que interessante. Jesus é maravilhoso. Ele chama, ele entra no barco e fala assim: ó, aí não é seu lugar, entra aqui de volta. Se afasta um pouquinho da multidão. Entra aqui. Porque eu estou no teu barco. O Senhor está no teu barco, irmãos. Jesus está no teu barco. Não temas. O Senhor lhe disse para mim nessa noite: se afasta um pouquinho. Saia daí dessa sua posição de comodismo, onde você está com seus pés firmes. E quem sabe o que passava na cabeça de Pedro ali: o que eu vou fazer agora? Se nem o que eu sei fazer me serve mais. Quem sabe eu pesquei desde criança, eu aprendi com os meus pais. Quem sabe você tem falado assim, ó: Senhor, para mim isso foi o que eu fiz a vida inteira. Mas o Senhor permite situações para que nós venhamos a depender dEle. Senhor, continuo ou não? Ou é o momento de parar? Enquanto o Senhor não manda parar, não é hora de parar. Se o Senhor, você já pensou em parar de orar, o Senhor diz nessa noite: não para de orar. Eu estou no teu barco. Eu estou no teu barco. Se afasta um pouquinho. No 4, ele diz assim, ó: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhes: mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Se você não tem forças mais nessa situação que você está, se você não vai por você, se você não ora por você, é sobre a palavra dele. Porque tudo é a palavra. Os céus e a terra foi feito sobre esta palavra. Tem situações nas nossas vidas que não é na força, não é no tempo. É sobre esta palavra. É sobre a palavra de Deus. E ele diz, lança a rede. Se afasta e lança a rede. Amém? Glória a Deus. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Desconhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Colha todas suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Desconhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Colha todas suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nada de parar, Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo me maldar. Este cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te
mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. A igreja declara: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, Jesus. Te damos louvor, a Deus. aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu te dei. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto. Fui perdoada Logo que te vi, e todos os meus tesouros foi derramado diante de ti. eu quebro o meu vaso, Eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu te dei. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés do meu amado.
Declara, eu quebro. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Glória a Deus. Irmãos, e não importa o preço. Não importa o preço que você tenha que pagar. Não importa as lutas que você tem que enfrentar. Não importa o que há de vir. A presença do Senhor sempre vai valer mais. A presença de Deus sempre vai valer mais. Sempre, sempre, sempre vai valer. Não importa aquilo que você tem que enfrentar. Saiba que a presença do Senhor te acompanha e ela sempre vai valer. Porque você é filho, você é escolhido e a presença do Senhor nos acompanha. A presença do Senhor nos enche de paz, nos enche de alegria. E não importa o que você tem que pagar, não importa as tribulações que você tem de enfrentar. Não importa nada, nada importa. O que importa é a presença do Senhor. É a presença de Deus na sua vida. É isso que importa. Nada mais importa, igreja. Não importa. É só a presença do Senhor. Você saiu da sua casa para vir até aqui, para buscar mais de Deus, para buscar mais do Senhor. Não foi para buscar talvez porta de emprego, não. Entra aqui para buscar a voz do Senhor, para buscar mais da presença dele, porque nada disso importa, nada disso. Tudo vai ficar aqui, vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Agora o que importa é a sua alma, é o seu coração, é o seu particular com Deus, é a sua vida espiritual. E eu te pergunto, como que está a sua vida espiritual essa noite? Como que está o seu caminhar com o Senhor? Como está o meu particular com Deus? Muitas vezes eu me cobro muito de querer conquistar algo, de querer almejar algo. E Deus, Ele fala pra mim essa noite: Emily, não importa, nada disso que você está em busca é em vão, tudo isso é em vão, é em vão, tudo isso vai ficar. Saia, irmãos, com essa certeza hoje. Você tem que buscar seu bem material, sim. Você tem que buscar suas coisas no mundo, sim. Mas não deve ser uma prioridade na sua vida. A prioridade deve ser o Senhor, a presença do Senhor. Então, que nessa semana, que nesse dia de hoje, reflita nisso. Não importa mais, Jesus. Não importa o preço que eu tenho que pagar. Não importa as lutas que eu há de enfrentar. O que importa é eu estar na tua presença e aos teus pés, Senhor. Aleluia. Vamos declarar, e não importa o preço, e não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais, vale mais. A tua presença vale mais. Não importa o preço, não importa o preço do nosso esforço derramado. A tua presença vale mais. Vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus
aos pés do meu amado. A igreja declara: eu quebro meu. Você que está disposto a quebrar esse vaso Eu quebro meu que é tão precioso para você aos seus pés. e derramar aos pés do Senhor. Pés do meu amado. Hoje é noite para isso. É para quebrar aquilo que nós achamos que é precioso para nós, que não temos coragem, não temos a disposição de entregar aos pés do Senhor. Aos pés do meu. Se você está aqui essa noite, se eu estou aqui essa noite, é porque o Senhor deseja que nós quebremos aquilo que parece ser o mais importante, o mais valioso, para estar simplesmente na presença do Senhor. E não importa o preço do perfume derramado, a presença vale mais. Amém. Se eu perguntar para a igreja, acredito que será unânime. Quem precisa de descanso? Eu sei que muitos não levantaram a mão, mas precisam. Eu sei porque eu preciso. E esse louvor fala sobre descanso. Jesus, quando criou os céus e a terra, ao 7º dia ele descansou. E nós da mesma forma precisamos de descanso. Tá se preocupando à toa. Tudo homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Esse mal não é pra morte. Descansar. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só preciso descansar. Aleluia! Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Esse mal não é pra morte. Descansar. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Eu antes da medicina,
Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo. Eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. E a igreja declara: Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Eu queria só falar uma coisinha. descansa. Só uma coisinha. Quem te prometeu? Tem gente aqui que já decretou. Tem gente que já decretou o fim do seu casamento. Tem gente que já falou assim: Senhor, eu parei. Pra mim já deu, já chega, Senhor. É o fim. Eu não quero mais. Tem gente que já decretou a morte da sua alma. Tem gente que não ri mais. Tem gente que não tem mais alegria. Irmão, onde tem o Espírito Santo de Deus, tem alegria. Deixa Ele te tocar nessa noite. Tem gente que já falou assim pra você: esse aí? Para. Isso aí é isso mesmo. Tá fadado à morte. Não tem mais jeito. Esse louvor fala assim: eu sou o dono de tudo. Eu sou. Ele ainda é Deus. Ele ainda é Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Eu sou o dono de tudo, o dono da tua casa, o dono da tua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus. Ainda enquanto é fôlego, louve ao Senhor, coloque nas mãos dele. É quando a gente está lá embaixo que o Senhor fala assim: olha, eis que te sustento e que te ajudo. Eu sou o Deus que te devolvo alegria. Eu sou o Deus que te dou esperança. Eu sou o Deus que te faço fazer sonhar de novo. Eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono de tudo. E quando o homem decreta, Deus diz não. Porque eu ouvi naquele dia, quando eu estava lá embaixo, que eu dei de cara com a morte. Os médicos falando assim: despede dele. Despede dele. E quando eu falava para algumas pessoas que falavam assim: olha, meu pai está nessas condições. E eu ouvia assim: está na mão de Deus. Claro que está na mão de Deus, glória a Deus por isso, porque está na mão dele. A sua fé não pode depender da falta de fé do outro. A sua fé tem que ser maior. A sua fé tem que ser no Deus vivo. E quando eles falavam para mim assim: está na mão de Deus. E quando o médico dizia para mim assim: despede dele, eu falava aqui dentro: Senhor, não. Senhor, não, Tu és o dono de tudo. Se o Senhor mudar o diagnóstico, tudo muda. Se o Senhor mudar o diagnóstico da sua vida espiritual, tudo muda. Se o Senhor mudar o diagnóstico da sua vida financeira, tudo muda. Se o Senhor mudar o diagnóstico da tua alegria, tudo muda. Receba alegria da parte do Senhor nessa noite.
Receba força da parte do Senhor nessa noite. É na fraqueza que somos fortes. É quando a gente está lá embaixo, Ele nos sustenta. Descansa. Descansa. Porque sou eu que estou tocando agora. Sou eu que estou tocando no seu esposo. Sou eu que estou tocando no seu filho. Sou eu que estou tocando lá dentro das suas finanças. Sou eu que estou tocando na sua alma. É Jesus Cristo. É o Senhor dos Senhores. Descansa. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou que Ele está tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Filho. Graça e paz, igreja. Deu para descansar? Eu descansei um pouquinho. Amém. Aqui é lugar de descanso. O Senhor nos leva ao descanso. A paz que se encontra em Jesus é o verdadeiro descanso. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, versículo 18. 28, 18, Evangelho de Mateus. Depois que encontrarem, a gente vai orar. Senhor meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez na sua casa, meu Pai, para falar da tua palavra, para falar do teu grande presente, Senhor meu Pai, pelo qual nós estamos reunidos aqui, para falar do teu amor, para falar dos teus feitos, das tuas maravilhas, para falar da obra redentora, para falar que sem ti não somos nada, Senhor meu Deus. Se estamos aqui é porque o Senhor nos permite, porque pela nossa força, eu tenho certeza que nós não estaríamos aqui. É porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bom. E nessa noite, meu Deus, eu peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor, capacita aqui esse momento através da minha vida, Senhor meu Pai. Que as palavras que saiam da minha boca sejam diretamente de Ti, Jesus, para a Tua igreja. Porque se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor permitiu. E porque o Senhor ordenou que estivéssemos aqui. E que possamos, meu Pai, receber, descansando, sabendo que a Tua palavra ela vem para edificar, a Tua palavra vem para transformar, a Tua palavra vem para exortar e para ensinar, meu Deus. E essa noite, através do Teu Espírito, usa, Senhor, meu Deus. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. 1 Timóteo 3,16, o apóstolo nos relata sobre a palavra que ela é inspirada para ensinar, redarguir, exortar. E essa noite a gente vai falar de ensino, de ordenanças, não minha, mas de Jesus. No finalzinho do Evangelho de Mateus, como eu já antecipei aqui, no capítulo 28, versículo 18, o Senhor já estava em glória, já estava no corpo glorificado, pois já havia ressuscitado, cumprido a obra, cumprido a profecia.
E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: E me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, essa é a grande comissão de Cristo. Ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Através do poder que é dado a Ele, nós somos arregimentados, somos convocados como nação cristã, para pregar o Evangelho, para falar dos feitos de Jesus. E para isso, Ele nos traz de forma bem clara essa convocação para todos nós, de forma que nós sejamos diretos ao alvo. E qual é o alvo do ID? O alvo é o próprio Jesus. É ir falar, é ir ensinar sobre os feitos de Jesus. O alvo é todo aquele que não conhece a palavra, todo aquele que anda com a sua vida fora dos caminhos do Senhor, ou que não tem qualquer tipo de relação com Jesus. Esse é o alvo. Na verdade, quando nós olhamos, todos somos o alvo. O ID serve para todos nós. Em algum momento, alguém foi e nos encontrou. Alguém falou do amor de Cristo. Alguém falou de um Deus que restaurava, que restituía, que havia dado a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Que através da morte dele, da expiação da vida dele, os nossos pecados seriam perdoados. E em algum momento nós, antes de conhecer, tomamos uma decisão e entramos, caminhamos, optamos. Então, éramos o alvo para aqueles que estavam indo. Deve haver responsabilidade, porque quando nós falamos, quando nós chegamos até essas pessoas, ou mesmo quando nós estamos falando dos feitos de Jesus, da obra, nós precisamos ter responsabilidade para não pregar, para não ensinar aquilo que não está contido nas palavras. Para que nós não façamos como muitos atualmente fazem, tentando encontrar um evangelho que se adapte, que se adeque melhor às necessidades do momento. Não, responsabilidade é quando nós nos posicionamos de acordo com a palavra e ao ir, nós falamos com responsabilidade sobre o que nós aprendemos que está na palavra. E outra característica é a outorga, porque o próprio Senhor Jesus nos fala, ide. Ele nos está mandando, de alguma forma, Ele nos outorga essa qualificação. Estamos qualificados para ir e falar do amor de Cristo. Para falar daquilo que Ele já fez em nossas vidas. Se nós olharmos para as nossas vidas, nós já temos grandes motivos para irmos e falar do amor dEle. Só que não é fácil. Não é fácil. Quando nós olhamos todo o ministério de Jesus, ele não é limitado geograficamente. O Senhor fala, ide por todos os lugares, por todas as nações. Não há limitações de branco, de preto, de baixo, de alto, de brasileiro, inglês, português. Como não havia lá atrás, a palavra deve ser ministrada para todos, em qualquer lugar. E como está escrito em João 14:12,
ele fala: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Repare que o Senhor, Ele manda-nos que nós irmos pregar o Evangelho a todas as nações, crendo que o que nós vamos fazer é maior ainda do que Ele fez. Ele nos revela isso, que a obra que foi lançada e que está sendo lançada no momento em que Ele dá essa instrução, é porque Ele reconhece e sabe que a obra que está aqui para nós será muito maior do que aquela que Ele realizou. Mas nós muitas vezes não fazemos. E aí eu pergunto à igreja, como devemos ensinar esse Evangelho? Se eu perguntar a você hoje, como é que nós devemos ensinar esse Evangelho? Como é que devemos ir a todas as nações falar do amor de Cristo? Será com o nosso testemunho? Será conhecendo a palavra? Como nós devemos ensinar? Nós estamos hoje aptos a ensinar? Nós estamos aptos hoje a falar? Será que o nosso testemunho é um testemunho que nós podemos ir e aqueles que nos veem falam: olha, esse é um servo do Senhor, esse espelha a característica do Senhor. Como está escrito em 1 Coríntios 11, 1 e em Filipenses 3,17, que nós sejamos imitadores, assim como Paulo diz que era imitadores de Cristo. Mas para nós é difícil ser imitadores. Para nós é muito difícil imitar, porque nós nos agarramos às nossas coisas, nos agarramos às nossas vontades e ao nosso querer. E aí quando nós precisamos realmente ser o testemunho, sermos a imagem, ou sermos a imitação, nós somos só parte, nós somos só às vezes a casca, mas quando olhamos para dentro, não estamos cheios da presença do Senhor. Mas o Senhor aqui, Ele, ao mesmo tempo, Ele diz que Ele, isso não está nem escrito na palavra, mas Ele diz que Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Esse é um termo do mundo, mas ele se encaixa. E, biblicamente, nós encontramos isso aqui em... Deixa eu ver onde nós encontramos isso. Bom, eu já encontrarei aqui. Da mesma forma que, como a Carla trouxe no início, em Lucas 5, no 10 ao 11, quando o Senhor Jesus inicia o ministério dele, a primeira coisa que ele faz, depois do milagre de mandar de volta ali os discípulos, futuros discípulos dele a pescar, quando aqueles discípulos retornam, ele dá uma ordem para ele. Essa ordem é a ordem do ir. Ir e serás pescadores de homens, não serás mais pescadores de peixes. Então, quando nós podemos ver que o Senhor, desde o início, Ele já tinha isso no coração, que nós precisávamos ir e falar do Evangelho dEle. Mas, certamente, aqueles discípulos não estavam preparados para isso. Da mesma forma que nós, muitas vezes, não estamos preparados. E esse é o nosso grande consolo, porque nem todos precisamos estar preparados para isso. Quando eu iniciei aqui, que o pastor começou a me convidar para ministrar a palavra, eu não me sentia nem um pouco preparado. Até hoje eu não me sinto preparado. O Senhor é quem me capacita. O Senhor é quem coloca o que Ele quer colocar no meu coração. E quando Ele não coloca no meu coração, ou quando de repente
aquela mensagem que o Senhor quer passar para a igreja, ela não passa através de mim, a gente observa a igreja desatenta, a gente observa a igreja quase que dormindo. Mas é que nós precisamos entender que o fato de estarmos aqui em cima não é nossa vontade necessariamente, é a vontade do Senhor. Então, quando nós nos colocamos aqui, é um ato do ir também. E da mesma forma como Deus capacitou Pedro, capacitou João, capacitou André, capacitou todos os discípulos, antes deles ainda o Senhor capacitou os profetas, que por sua vez não se achavam preparados para falar. Porque eu imagino, se para mim aqui, falar para os irmãos, que são irmãos meus, que não estão contra mim, já é difícil. Imaginem vocês Moisés, quando o Senhor aparece numa sarça e fala com ele: Moisés, o que eu tenho para você agora é uma missão, libertar o meu povo das mãos do faraó. Eu acredito que Moisés, quando olhou, falou, eu não consigo, não está dentro do meu alcance, para mim isso é impossível, mas o Senhor diz, eu te capacitarei. E se eu perguntar quem me mandou aqui, falo, eu sou, te mandou aqui. Reparem que o Senhor nos traz aqui, mas o Senhor nos capacita. Porque não é pela vontade do homem. Porque Moisés não queria fazer aquilo, mas ele foi. Isaías, da mesma forma, estava ali. E de repente o Senhor aparece para ele, numa visão através dos anjos, e lança como brasa viva uma ordem para ele. Vai pregar para um povo que é ímpio, vai pregar a um povo que está adorando outros deuses, vai pregar a um povo que é totalmente contrário, adora estátuas, adora construções de deuses pagãos, aquele povo lá atrás que foi retirado. Isaías teve essa missão de ir até lá e pregar para aquele povo, e ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, como farei isso? Falou, não se preocupe, eu estarei contigo. Jeremias também foi um profeta também, que no primeiro capítulo do livro de Jeremias, ele fala, o Senhor fala, eu te vi ainda no ventre da sua mãe. E ele fala, mas como irei? Eu não sei o que fazer, eu sou tímido, eu não sei o que fazer. Ele falou, vá e vai exortar aquele povo. Repare, igreja, que o ID, ele vem desde antes de o próprio Senhor Jesus falar. Todos aqueles homens tiveram uma missão, como qualquer um de nós, que não nos sentimos muitas das vezes preparados para isso. Mas quando o Senhor nos ordena algo, nós precisamos fazer, porque é a vontade do Senhor sendo feita. Muitos de nós, muitas vezes, não obedecemos ao Senhor, mas Ele nos manda, vai, prega o Evangelho. E quando nós olhamos esses homens, o que tem em comum neles? O que há de comum em Moisés, Isaías, Jeremias, Jonas? Eles foram escolhidos. O Senhor é quem escolhe. Não somos nós. Muitos de nós estamos achando, eu vim aqui porque eu estou fazendo um favor. Eu vou lá cumprir o meu favor essa semana. Mas não é você quem escolheu. O Senhor que te escolheu para estar essa noite aqui. O Senhor que colocou cada um de nós exatamente neste lugar. Ele conhece e sabe do pensamento de você.
Eu não sei o que você está pensando agora. Eu não sei nem onde está a cabeça ou a mente de vocês agora, nesse momento. Vocês podem estar, talvez, me olhando para mim, mas a mente de vocês, o coração de vocês pode estar tão longe, mas tão longe, que vocês talvez nem mesmo saibam. Porque talvez seja algo um mecanismo que nós encontramos para não deixar que a palavra entre no nosso coração. Porque isso é para Isaías, isso é para Jeremias, isso é para Lucas, mas isso não é para mim. O ID não é para mim. O ID é para eles. Eu só cumpro o meu papel. Mas o ID não é para mim. Só que o Senhor, Ele nos determina para que nós, para que toda a igreja vá pregar o Evangelho. Da forma como der. Seja com palavras, seja com atitude, seja com exemplo, seja imitando, seja tocando, seja fazendo qualquer coisa, mas que nós possamos ser porta-voz do Senhor. E é isso que Ele nos está pedindo. E aí eu volto àquela pergunta inicial: o que nós fazemos sobre essa demanda do Senhor para as nossas vidas? O que nós temos feito realmente com tudo que o Senhor nos manda? Nós temos ido? Nós temos cumprido as ordenanças? Nós temos falado do amor do Senhor? Nós temos sido cristãos dentro das nossas casas? Ou só nos domingos aqui no culto? No nosso dia a dia, nós somos a imagem, nós somos imitadores de Cristo. Ou durante a semana, nós não somos imitadores. Ou só somos imitadores quando tem gente nos vendo. Mas quando estamos sozinhos, nós não imitamos o Senhor. Nós fazemos aquilo que nos agrada. Esses homens não se sentiam capacitados, mas o poder que habita em Jesus, o poder que está acima de todo nome, de todo sobrenome, esse poder impulsiona esses homens a fazer. E esse poder deve nos impulsionar da mesma forma, a que nós possamos fazer isso. Isso fala para mim diretamente, porque eu não consigo conceber caminhar com Cristo sem falar do amor dele. Eu não consigo caminhar, entender o Cristo que é só o Cristo para meu benefício. Cristo, Jesus, sofreu mais do que ninguém aqui na terra. Desde o início do seu ministério, ele já foi confrontado 40 dias por Satanás. Depois ele foi constantemente açoitado, foi muitas vezes criticado, muitas vezes, gozado pelas pessoas, desacreditado pelos homens, pelos fariseus, por aquelas pessoas. Quem olha assim, parece que Cristo teve um vidão, que a vida de Cristo foi altamente maravilhosa. Mas ele não estava preocupado com isso daqui. Ele sabia que algo maior, que o galardão maior estava em fazer a vontade do Senhor. Que os grandes feitos, a grande graça, o grande poder, não vem conquistar as coisas daqui. Vem de sermos a imagem, vem em sermos imitadores. Está em nós realmente termos essa comunhão com Deus, termos essa aliança com Deus. E esses homens não se sentiam capazes, eles tinham medo de enfrentar, como eu tenho medo de enfrentar esse púlpito. Porque parece fácil, mas não é. Eu não me sinto diferente de Jeremias, ainda que ele seja um profeta e eu não seja. Porque da mesma forma que aquele homem precisou pregar e ministrar e falar do amor, nós temos que falar sobre ele também.
Porque eu não posso pegar e guardar tudo aquilo que o Senhor já colocou, tudo aquilo que o Senhor já me deu. Eu não posso guardar todos os testemunhos, eu não posso enterrar que nem fizeram aqueles que receberam as dracmas e guardaram as dracmas. Aquele que guardou e enterrou, e o Senhor falou: servo inútil, você enterrou aquilo que eu te dei. E quantos de nós estamos enterrados? Enterrou os dons do Senhor, enterrou todas as bênçãos que o Senhor já deu. Quantos de nós temos as nossas vidas enterradas? Estamos esperando simplesmente passar a foice para que nós caiamos e sejamos... É uma vida... E o Senhor nos chama, o Senhor constantemente está nos chamando para nós irmos falar do amor dEle, falar da esperança que há para aquele que está enfermo, não através de nós, através da misericórdia dEle, através do poder de cura do Senhor. Quantos de nós nos escondemos quando encontramos uma situação onde precisa de uma palavra? Quantos de nós nos escondemos e nos escondemos? Estamos acuados. E o Senhor fala: ide, pregai, ensinai a todos. Esse ministério é o ministério que nos chama o Senhor, para nós irmos. E tudo teve um início, quando nós pensamos, no ide, nas viagens missionárias. Por que nós estamos aqui? Porque falamos de Jesus. Alguém levantou uma bandeira, alguém realmente foi. Os primeiros cristãos, eles enfrentaram da mesma forma que Jesus enfrentou todo tipo de intempérie, todo tipo de problema, todo tipo de dificuldade. Parece que é fácil, parece que foi fácil. Nós vamos um pouquinho aqui, vamos voltar aqui no tempo. Vamos em Atos aqui, em Atos 13. No capítulo 13, no versículo 1. Vamos falar um pouquinho da primeira viagem de Paulo. Jesus já não estava, mas Jesus continuava dando instruções. Quem já recebeu alguma instrução de Jesus aqui? Com quem Jesus já falou? Faz isso, faz aquilo. Nesse momento aqui, olha, ele diz: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles entre ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, aqui não se lembra no capítulo 2, cumpre-se a promessa, e o Espírito Santo, ele é derramado, e aqueles homens recebem o dom do Espírito, falam em línguas. Então aqui o Espírito falava através da igreja. E o Espírito Santo, e disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Apartai Barnabé e Saulo. O que ele fez com Lucas? Ele não apartou Lucas para a obra? Para a missão? O que o Senhor fez com Isaías? Ele não chamou Isaías. O que o Senhor fez com Jeremias? Ele não chamou. Da mesma forma, o Senhor chamou Barnabé e Paulo, para irem. E aqui diz no versículo 3, então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Reparem que eles foram chamados e foram. Não titubearam. Eles foram apartados e foram para a obra. E aqui no versículo 4 ele diz: e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Selenêucia
e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então aqui nós temos uma ideia de como foi o início da missão. Aqueles homens que saíram da terra deles, de Jerusalém, e começaram a pregar, começaram a ministrar sobre aquilo que eles conheciam e haviam vivido em Jesus. E aí continua. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então esse homem chamado Sérgio, ele estava interessado em ouvir aquilo que estava sendo ministrado. Repara que havia já um desejo no coração de homens para entender e conhecerem o que aqueles homens estavam ministrando, o que aqueles homens estavam pregando. Mas resistia-lhes o encantador, porque assim interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Quem conhece pessoas como esse mágico? Estamos ministrando a palavra, pessoas que estão querendo conhecer o caminho do Senhor, estão indo para a vontade do Senhor, mas sempre tem alguém que fica ali do lado. Não vá. Às vezes não está nem fora, às vezes está dentro da gente mesmo. Não vai. Que nem a parábola do semeador, lançou a semente, e ali, no meio da estrada, no meio da rua, e ela não criou raízes. Outra vez que ela criou, mas estava entre espinhos, e outra vez foi lançada, e ela ficou nas rochas e não prosperou, e não cresceu. São muitos desses, onde a palavra é ministrada, mas por um motivo ou por outro, aquilo não entra no coração. E aí é uma perda de tempo muito grande, porque você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade, eles têm a oportunidade de receber a palavra, e que essa palavra frutifique 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, e que dê frutos. Mas muitas vezes elas não vão. Mas não é por causa da palavra, porque a palavra é a mesma. A palavra que vos lanço hoje é a mesma palavra que está escrita aqui. Eu não estou inventando nada da minha cabeça. Tudo que está sendo falado aqui, está sendo falado com base ao que está escrito aqui na Bíblia. Mas a palavra é lançada, mas muitas vezes ela não entra. E aí eu pergunto à igreja, por que não permitimos que a palavra entre em nosso coração? Faça essa pergunta para si mesmo. Porque até hoje você não permitiu que essa palavra semeasse e crescesse e gerasse frutos 30, 60 e 100. Porque essa palavra está sempre sufocada dentro do teu coração. Porque ela não cresce. Porque entra ano, sai ano e nós nos sentimos muitas vezes iguais. Como se não caminhássemos. Como se fosse a mesma coisa. Como se cada domingo, cada segunda, cada quarta-feira fosse igual. Mas se a palavra ela renova cada manhã, como pode ser todos os dias iguais? É a palavra que está errada, ou é eu que não estou permitindo que ela cresça em mim? E aí pergunte a si mesmo, como eu pergunto para mim, examinar-se o homem a si mesmo. E se nós estamos na casa do Senhor, é lugar de nós nos examinarmos, entender por quê. Por que a minha vida não muda? Por que a minha relação com Cristo não cresce? Por que Ele não fala ao meu coração? Por que eu não ouço? Porque todos os dias quando eu me deito, todos os dias quando eu me levanto, é a mesma coisa.
São os mesmos sentimentos, as mesmas sensações, as mesmas coisas. Mas a palavra renova todos os dias. Mas por que eu não renovo todos os dias? Por que eu não me sinto renovado? Porque eu acordo triste, mal-humorado e murmurando? Porque me irrito com isso, me irrito com aquilo e continuo me irritando. E me irritava quando era jovem, e me irritava quando era um pouco mais velho, e me irrito agora e vou me irritar sempre. E para que serve então a palavra? Se ela é para ensinar, se ela é para redarguir, se ela é para exortar. Por que a palavra não entra no coração da gente? Porque ela fica no raso. Porque nós não acreditamos. Porque a nossa fé talvez seja menor do que um grão de mostarda. Porque talvez ela não exista. Porque ela só está baseada em fatos, em feitos, como era a multidão. Se há milagres, eu creio. Se há maravilhas, prodígios, eu creio. Mas se é pela fé, se eu não estou vendo, se eu tenho que simplesmente esperar, aguardar e descansar, então não. E mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, as coisas vão se repetindo. E esses homens aqui, eles estavam com um propósito. Eles estavam fazendo a vontade do Senhor. O Espírito Santo de Deus havia tocado aqueles corações. A ponto de que Paulo, ainda chamado Saulo, olha como esse homem é, como Deus age na vida dos homens que se dão ao Senhor, que deixam com que a palavra frutifique dentro dele. E ele dizia que resistia-lhe o Elimas, o encantador. Porque eu já falei, mas eu vou repetir, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. E aqui segue, no 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, pela primeira vez fala de Paulo aqui. Cheio do que, igreja? Cheio de quê? E fixando os olhos nele, disse: o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, aquele na qual a semente havia sido plantada, mas que estava ali sob pressão desse homem, vendo o que havia acontecido, creu maravilhosamente na doutrina do Senhor. Reparem que o que impede que a semente cresça dentro de nós é o próprio diabo. Não sou eu que estou falando. Eis agora contra ti, ele fala, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia. Muitas vezes o diabo tem lançado seta dentro do nosso coração. Parece que não. Não, eu sou ungido do Senhor. Imagina, Satanás, diabo, não está nem perto. Fica esperto. Às vezes, ele é tão astuto que ele te engana e ele me engana. Não é só vocês, não, a mim muitas vezes. Quantas vezes eu tomo atitude, quantas vezes eu deixo de fazer coisas e falo, isso aqui não é de Deus. Não é não. Essas palavras que estão saindo da minha boca, esse sentimento não é. Largar, deixar, parar de andar, não pode. Então nós precisamos vigiar, porque muitas vezes o inimigo está agindo, não lá fora, dentro, no nosso coração, não deixando, sufocando a palavra, limitando o crescer, limitando o nosso caminhar, limitando nós irmos, limitando nós obedecermos aquilo pelo qual o Senhor nos chama. Ide,
pregai o evangelho a toda criatura. Não me sinto capaz? Não importa. Jeremias não se achava capaz. Pedro não se achava capaz. O Marcelo não se acha capaz. Mas nós precisamos, porque o Senhor nos outorga isso. O Senhor nos determina. E à medida que nós vamos falando de Cristo, das maravilhas, nós vamos cumprindo a vontade do Senhor. E a vontade dele é essa, que nós falemos, que nós nos aperfeiçoamos, porque à medida que nós falamos com responsabilidade, à medida que nós falamos com a outorga que ele nos dá, e buscando o alvo que é Cristo, nós diretamente estamos sendo transformados. A transformação começa aqui. Ela começa na nossa vontade de nós falarmos, de nós sermos a imagem, que nós sejamos imitadores. Eu estou fazendo aquilo, estou sendo igual a Cristo, cristãos, pequeno Cristo, eu estou sendo a imagem. Não, então tem algo errado. Mas é feio, a sociedade diz, o mundo diz, para que eu vou imitar alguém que eu nem sei quem é, que eu nem sei se veio, que eu nem sei. Mas é pela fé, igreja. É imitar para que nós possamos ser iguais a eles. E não é vergonha, porque todos aqueles que tentam ser diferentes, a gente tem visto os caminhos que estão sendo percorridos. É difícil, mas nós precisamos fazer. E aí, finalizando aqui, essa outra passagem, já no capítulo 14, eles foram... 14 aqui, vamos lá no 14, 2. Ele está dizendo, eles saíram, foram expulsos da cidade que eles estavam, e aí eles falam aqui, no 2, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios, porque eles estavam ministrando a palavra, os gentios estavam adorando aquilo que estava sendo ministrado. Os judeus estavam, aqueles judeus fariseus, não acreditavam no Espírito Santo, não acreditavam naquilo que estava sendo ministrado. E aí continua, detiveram-se, pois, no 3, detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão das cidades, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Reparem que não tinha moleza. Eles estavam numa situação ali diferente da nossa aqui. Eles estavam recorrendo risco de vida, porque eles estavam confrontando toda uma situação já estabilizada, um povo que tinha uma crença que não acreditava que o Messias tinha vindo. E ele continua, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para insultar, os apedrejaram. É como se agora eu estivesse falando e os irmãos começassem a me apedrejar aqui, porque a mensagem, ela não é a mensagem de Cristo. Esse homem está pregando o que aqui? Porque eles não tinham a sabedoria. E aí ele diz aqui, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu Paulo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te, e direito os seus sobre os pés, e ele saltou e andou. Alguém conhecia esse milagre de Paulo? Paulo fez um milagre aqui. A gente conhece os milagres de Jesus, mas aqui Paulo curou um homem coxo, olhando nos olhos dele. Repare que quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, quando deixamos
Espírito agir, Ele faz as maravilhas. Nós não precisamos ser muito mais do que nós somos. Precisamos simplesmente deixar com que Ele entre em nosso coração. Permitamos, abrindo a nossa morada, para que Ele habite, deixando Ele entrar em nossos corações. E aqui, já estou finalizando, e eu falo aqui, como nós podemos pregar esse evangelho hoje? Né? Então eu volto com essa pergunta, porque é a pergunta que eu gostaria de deixar aqui no ar. Como nós temos pregado esse evangelho hoje? Como estamos falando do amor de Cristo? Ele está em nossas vidas? Nós estamos vivendo realmente o melhor de Deus em nossas vidas? Você que é obreiro, você que é levita, você que é um membro da igreja, nós estamos realmente vivendo o evangelho em nossas vidas, no nosso dia a dia? Nós viemos aos domingos comemorar a segunda que nós tivemos na presença do Senhor, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, ou só nós viemos aqui hoje para lembrar que nós devemos passar com Ele todos os dias da semana? Aqui deve ser um momento de consagração por tudo aquilo que Ele tem feito. Nós estamos hoje na casa do Senhor agradecendo, porque mais uma semana nós estivemos na presença dEle, com dificuldades, por lutas, com aflições, mas sempre surretos pela mão dEle, sustentados por Ele. Isso é o mais importante, porque nós não estamos abandonados. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós não precisamos nos sentir abandonados, ainda que estejamos um pouco afastados. A mão dele continua estendida para todos. A mão do Senhor está estendida. Só que muitas vezes a nossa mão está encolhida, porque muitas vezes nós achamos que nós não merecemos. Muitas vezes nós achamos que nos afastamos tanto que a nossa mão não alcança o que a mão do Senhor não vai nos alcançar. Mas a mão do Senhor sempre nos alcança quando nós colocamos as nossas mãos na direção dEle. E aí essa pergunta, estamos preparados para isso, para pregar esse evangelho? Com frequência falamos de Jesus? Me lembro aqui há muitos anos atrás, a Olane, uma das primeiras pessoas que eu conheci na igreja, era uma luz, mas eu via ela, saía com um papelzinho, distribuía pelo bairro, eu andava, eu olhava e falava, meu Deus, como consegue? É impossível pensar, eu saí, eu não sabia nem falar sobre o amor de Cristo. A única coisa que eu fazia era tocar, e tocava sem muitas vezes até ter um entendimento. Graças a Deus, o Senhor foi me dando um entendimento. Mas eu reconhecia em algumas pessoas, na qual eu olhei aqui quando cheguei, eu olhava e falava, eu quero ser igual. Eu quero fazer isso, eu quero distribuir isso, folhetinho nas casas, eu quero chamar as pessoas, eu quero estar na praça falando do amor de Cristo, eu quero estar em missões, eu quero estar evangelizando, como a irmã Inês, que me encontrou ali totalmente no charco, no lixo, e ela teve a ousadia, e ela não era Jeremias, e não era Isaías, e não era Lucas, e não era ninguém, era Inês. E ela teve ousadia, mérito dela, mérito do Senhor que capacitou. E mais uma alma que não foi levada para o inferno, que ela ganhou para Jesus. Então vocês veem que é um detalhe, não precisamos de muitas coisas. Ela não precisou ler a Bíblia inteira para mim. Ela simplesmente falou com amor. Olhou nos meus olhos e falou, eu conheço um Deus que vai mudar a tua vida. Eu falei, sério? É possível? Mas está tão bom fazer tudo que me dá vontade. Mas você não está feliz. Não estou. Eu estou me enganando.
por fora está muito, muito bonito, mas por dentro, quando eu deito no sofá, quando eu deito na minha cama, só eu conheço. E ela falou, esse homem que eu vou te apresentar, ele vai mudar isso. E graças a Deus, irmã, você teve ousadia. E é essa ousadia que eu tentei trazer para a igreja. É essa ousadia que nós precisamos ter. Às vezes nós temos a oportunidade de ir, não precisa ir em multidões. Aqui tem pessoas que são chamadas para multidões, para evangelizar multidões. Mas tem pessoas que ganham uma alma. E essa alma é valiosa para o Senhor, porque é menos uma que estaria indo para o inferno. E aí onde nós precisamos entender que o plano de Deus não precisa ser para nós ganharmos 1000, se nós ganharmos uma, já é uma grande alegria. E o Senhor falou, ide, pregai. Ele não falou para que nós ganhemos todas, mas que nós façamos com ousadia, com amor. Eu vi o testemunho dela. Ela era e sempre foi um exemplo para mim de uma serva do Senhor. Eu via nas atitudes dela. Então, quando nós olhamos, como eu falei antes, nós vamos olhando as pessoas que nós identificamos. Nossa, essa daqui, olha o Senhor agindo. Olha como o Senhor age. Olha como essa pessoa é mudada. Olha como ela fala, irmã Ione, o teu glória a Deus na hora que nós estamos louvando aqui. É uma maravilha. É como se o próprio Senhor estivesse falando, eu estou ouvindo o que vocês estão louvando. Eu sinto. É tão bom ver a igreja adorando. É tão bom ver que nós estamos recebendo a grande maravilha do Senhor como igreja. Então, para finalizar, eu trouxe aqui um versículo que eu queria compartilhar com os irmãos, está em Mateus também, lá no 5, Mateus 5. E é justamente, eu queria finalizar com ele porque é algo que o Senhor nos fala e que nós muitas vezes estamos apagadinhos, tristinhos no nosso cantinho, mas o Senhor tem uma mensagem para nós. No 13, ele fala assim, 5:13, nós, sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não esqueçamos que nós somos sal, que nós somos luz. Por nossos medos, por nossas limitações, não nos escondamos. Pelo contrário, se nós somos luz, que nós possamos estar no mais alto. Que nós possamos ser referências para aqueles que nos olham. Desde os nossos mais próximos filhos, cônjuges, irmãos, tios, tias, netos, até aqueles que trabalham conosco, até aqueles que de vez em quando nós encontramos no açougue, na padaria, no supermercado, que eles possam perceber essa luz que não sou eu que falo, que é o Senhor Jesus, que fala que nós somos sal, que nós somos luz, e que nós possamos salgar aonde nós formos, que possamos ser o diferencial, trazendo alegria, trazendo
regozijo, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, ou uma oração, uma intercessão, que é para isso que nós somos chamados. O que adianta eu ser intercessor? O que adianta eu saber orar? O que adianta eu conhecer a palavra que na hora que eu preciso, eu me escondo debaixo da cadeira porque eu acho que eu não sou capaz, mas não deixa que o inimigo te coloque lá para baixo. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Recebamos isso, coloquemos isso dentro de nós, para que aonde quer que nós formos, nós possamos ir com isso, sem altivez, sem arrogância, com humildade, mas sabendo a quem nós servimos, sabendo quem nos justifica, sabendo de quem nós somos filhos. E nós vamos crescer, e nós vamos prosperar, e nós vamos ir, e mais pessoas vão conhecer as maravilhas através das nossas vidas. É tão bonito, é tão maravilhoso quando a gente vê, né, uma alma que se rende, que se vem. Eu fiquei tão feliz. A Olívia está trazendo uma amiguinha para cá, para a igreja. Ela não é da igreja, mas ela está apaixonada por vir aqui. Não importa se ela está lá dentro, mas ela está começando a ouvir da palavra do Senhor. A Olívia, com 9 anos, teve uma atitude que muitas vezes não tenho. Essa menina falou que quer vir de segunda, de quarta, de sexta, de domingo, de segunda. Ela quer vir todos os dias. Ela quer estar aqui. Ela quer estar. Olha que bonito. Isso é sobrenatural. Então, que fique essa mensagem. Talvez eu não tenha me expressado bem, talvez eu não tenha sido muito claro, mas essa mensagem que o Senhor tocou ao meu coração. Que mesmo que nós não nos achemos capazes de fazer, mesmo que pareça difícil, o Senhor nos capacita. Mesmo que pareça que não vai dar, que nós não vamos conseguir abrir a nossa boca, quem vai falar através de nós é o Espírito Santo. Mesmo que pareça que vão nos arremessar pedras, porque nós estamos em terreno do inimigo, que nós possamos ter a ousadia de falar do amor de Cristo. Não só aqui, porque aqui é fácil, e eu falo para mim, Marcelo, falar de Jesus, falar da palavra, pregar dentro da igreja, é muito fácil. Sair ali para fora e encontrar 5 que já olham para a tua cara de lado falando, lá vem esse homem chato falar de Jesus. Aí é difícil, mas é aqui que o Senhor nos quer, é lá que o Senhor nos quer, que nós sejamos o sal lá, que nós sejamos luz lá naquele lugar. E a certeza de que Ele estará conosco nos abençoando. A certeza de que Ele estará nos sustentando, nos amparando, nos guiando, nos conduzindo, nos capacitando para a boa e perfeita obra do Senhor. Amém? Vou chamar o pessoal do louvor, que hoje a gente vai finalizar com um louvor rapidinho. Será que vai dar?
Será que vai sair? Leandro, é contigo. Vai. Glória a Deus. E as palmas? Nada vai parar, nada vai nos calar essa noite. Nós ouvimos a palavra sobre ir pregar o evangelho a todas as nações. Esse louvor fala disso. Ir de pregar a todos. Uhul! Não podia entender que você ia me querer. Lançou a rede ao mar e querendo me pegar, pegou meu coração. Hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora eu posso entender que o mesmo eu vou fazer. Vou lançar minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede ao mar. É noite de lançar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora eu posso entender E o mesmo eu vou fazer, vou lançar a minha rede ao mar. vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Almas como as areias do mar. Fazer discípulos em todas as nações. De fazer discípulos de todas As nações. Declara, e de fazer discípulos de todas as nações. Vou lançar a minha rede ao mar. muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar, Almas como como as areias do mar.
Culto dessa noite, pedir um pouquinho mais de retorno. Tudo que é ao vivo tem seus prós e contras, né? Importante é que a gente conseguiu louvar e finalizar, que eu queria muito esse louvor. Estamos finalizando, então, eu gostaria de dar alguns recados aqui à noite. Primeiro, lembrando que na semana que vem, o nosso culto de ceia será de manhã, às 9h30 da noite. Eu não sei se tem aqui o recadinho, se consegue colocar aqui. Domingo, próximo domingo, tá aí, ó, Santa Ceia, às 9h30 da manhã. Quem veio no outro? Quem veio no passado? Praticamente todo mundo. Foi uma bênção, foi uma experiência muito legal fazer de manhã. A gente faz um café, tem um bolinho para comer de manhã, então é bem legal. E aí, nesse dia, não haverá o culto à noite, no horário das 7 horas. Então, o culto de ceia será de manhã, às 9h30, e aí, à noite, não haverá o culto, tá bom? E aí, na segunda-feira, nós temos, da semana agora, já amanhã, o culto de oração. Quarta-feira, o culto de libertação, onde nós estamos fazendo um estudo de salmos. E aí, sexta-feira, temos as células, lá na loja, e também na casa do Robson. Nessas duas células, às 8 horas da noite, toda a igreja é bem-vinda, e trazendo alguém, lançando as redes ao mar, ide, fazer discípulos. Então, é legal ir, mas leva alguém que não conhece. Ali é bem leve, mais um bate-papo, tanto lá em casa, na loja, quanto na casa do Robson. É mais um bate-papo, é uma forma das pessoas irem conhecendo. Então, se tiverem alguém que não é cristão, que não conhece, que queira acompanhar vocês, serão muito bem-vindos, tá bom? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Todos são da casa? Davi. Quem é o Davi? Então, alguém pode chamar o Davi? Bom, os pastores não estão aqui, dá para ver? Mas já estarão amanhã, tá bom? Então, semana que vem estarão com a gente também. Aniversariantes, Carlos, vem para cá. É o Davi. Como é que a igreja recebe o Davi? Em nome de Jesus. Davi, você é bem-vindo em nome de Jesus. Quem estiver pertinho, dá um abraço. Uma salva de palmas para ele. Amém. E aqui a gente tem um aniversariante. Quantos anos? 18? Ele veio aqui quando começou a estudar violão com a gente, tinha 15, não era? 16? 14? Está mais alto que eu? Já está mais alto que eu, Deus. Então vamos orar por ele. Eu vou pedir a irmã Olane para orar por ele. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a vida desse que fez aniversário, Senhor, essa semana. Tu conhece ele, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos ele em nosso grupo de oração. Nós colocamos ele na nossa vida, Pai. A partir de hoje, Senhor, nós oramos por ele, nós buscamos eles, para que ele possa servir a Ti junto conosco, Pai. Em nome de Jesus, seja na vida dele, meu Deus. Prepara melhores amizades para ele, Senhor, o melhor estudo, papai, em nome de Jesus, Senhor, vai acompanhando ele, onde ele estiver, Pai, que a planta dos pés dele, Senhor, que seja conforme a Tua palavra, amém, em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado. Parabéns, Senhor. Bom, então, finalizando, acho que todos os recados foram dados. Lembrando aqui que nós temos o gasofilácio, aquele que quiser trazer a sua oferta, seu dízimo, também fique à vontade para trazê-lo, tá bom? Vamos nos colocar de pé.
Pedidos de oração. Mãozinha levantada. Quem tem pedido de oração hoje? Irmãos Marina. Irmã Nésia. Amém. Vilma. Vizinha da Vilma. A irmã. Pelo irmão. Amém. A Thaís. Ok. Irmão Wagner. Amém. Por assunto. Irmã Inês. Família. Amém. Fran. Pela vida da Fran. Olane. Amém. Porta de emprego. Irmã. Sim. Certo. Amém. Amém, irmã Ione. Glória a Deus. Amém. 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 Irmã Lígia. Amém. Amém. Então vamos agora colocar esses pedidos aqui, tudo que foi lançado, tudo que foi falado, tudo que foi trazido aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus. Oh, Senhor, meu Pai, eu te peço aqui agora, meu Pai, cada pedido que foi colocado aqui, pedido de cura, pedido de salvação, Senhor, meu Deus, pedido por essa vida, Senhor, meu Pai, dessa senhora que tentou tirar, pela vizinha ali, meu Pai, também da Vilma, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoando, guardando também ali todos os pedidos que foram feitos ali no grupo de oração das mulheres, por essa causa do irmão Wagner, Senhor, meu Pai. Eu peço também por todos os pedidos que foram ali da Thaís, Senhor, meu Deus, da Fran, pela vida dela. Senhor, meu Deus, o Senhor é aquele Deus que é o Deus que pode todas as coisas. Aquilo que parece impossível para nós, para ti não é, Senhor, meu Deus. E estamos aqui como igreja pedindo, agradecendo, já colocando, sabendo que a vitória é concedida através de ti, meu Deus. Ó, Senhor, recebe, meu Pai, vai fazendo o teu querer, vai cumprindo, Senhor, meu Pai, a tua palavra sobre cada assunto, meu Pai, sobre tudo aquilo que foi colocado aqui. A palavra diz que a tua oração não voltará vazia, Senhor, meu Deus. E eu creio, Senhor, meu Pai, que o Senhor já está recebendo, meu Pai, cada pedido que foi lançado aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco aqui agora diante de ti a tua igreja, meu Pai. Senhor, teremos mais uma semana que se inicia hoje, meu Deus. E eu já te peço, rogando, meu Pai, crendo que o Senhor é um Deus que estará já à frente, cuidando, meu Pai. Vai abençoando, vai livrando, meu Pai. Vai trazendo o Senhor refrigério necessário, vai trazendo cura, vai trazendo restauração. Vai tocando com as tuas mãos, Senhor, sobre cada causa, as que eu não conheço, meu Pai, só o Senhor conhece. Vai visitando o coração de cada um, vai visitando a mente, meu Pai, dos teus filhos aqui, Senhor, meu Deus. Vai abençoando, Senhor, meu Pai. Abre caminho, endireita as veredas, Senhor, meu Pai. Ó, Senhor, meu Pai, que possam, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, estar cada vez mais diante de ti, na tua presença, obedientes, servos, meu Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor se agrada daqueles que estão contigo, daqueles que te obedecem, meu Pai. Ó Senhor, meu Pai, leva-nos para casa na tua segurança, meu Pai. Guarda os nossos caminhos, Senhor, meu Pai. Vai à frente, Senhor, meu Pai. Em tudo que quer que nós façamos, o Senhor esteja à frente, meu Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, igreja. Voltem em paz e em segurança para as casas. Amém.